Você achou que a primeira temporada de The Last of Us foi intensa? Então senta, porque a HBO voltou chutando a porta com a nova temporada. E nesse vídeo aqui a gente vai destrinchar tudo que rolou nos 2 primeiros episódios, com spoilers, teorias e aquela dose de emoção que a série gosta de arrancar da gente com faca seca. Na primeira temporada de The Last of Us, tudo girava em torno da conexão entre Joel, um contrabandista endurecido pela dor de ter perdido a filha, e Ellie, uma adolescente imune ao fungo que devastou a humanidade. A missão? Levá-la até os Fireflies, que é um grupo rebelde que buscava uma cura em Salt Lake City. Mas quando Joel descobriu que a tal cura exigiria a morte de Ellie, ele tomou uma decisão drástica. Massacrou os Fireflies, matou o médico responsável e resgatou Ellie inconsciente, e tudo isso sem contar a verdade para ela. Ele não apenas condenou a chance de salvar o mundo, como também mentiu para a única pessoa que confiava nele. No fim, não foi o amor que salvou, não. Foi o medo de perder, e isso custou mais do que qualquer infectado jamais poderia. E nessa segunda temporada já conhecemos Abby, interpretada pela sensação da nova geração, a Caitlin Dever. No primeiro episódio, logo após Joel fugir com Ellie, deixando um rastro de corpos, ela está ao lado de algumas dezenas de túmulos com vários outros Fireflies. Forte, focada, e ela quer Joel. E vai encontrá-lo. E 5 anos se passaram desde aquele final tenso da primeira temporada. Joel e Ellie estão vivendo em Jackson, uma cidade cercada por muros, esperança e segredos não resolvidos. Mas a calmaria é só a superfície. Ellie tá diferente, mais calada, mais distante, e aquele papo sobre a cura ainda ecoa. E logo de cara a gente conhece Dina, que vem para mexer com o coração de Ellie. As duas patrulham a floresta quando encontram um infectado estranho. Parece que eles estão mais inteligentes e armando para as vítimas. E Ellie, sim, é mordida de novo. Mas nada acontece e ela continua imune, só que escondendo tudo isso. E no final desse episódio temos um vislumbre inquietante de Abby e seu grupo avançando pelas montanhas cobertas de neve nos arredores de Jackson. E ao alcançarem o topo da serra, eles avistam à distância as luzes da cidade cintilante no vale abaixo. E o olhar de Abby se fixa naquele cenário frio, calculado e carregado de propósito. O episódio se encerra com aquele rosto dela em close, sombrio e determinado. A sensação é clara, a tempestade está chegando e ela não vai ser bonita. Esse primeiro episódio foi meio morno pra mim, e eu confesso que Ellie se tornou uma adolescente irritante, só que agora mais confiante e cheia de si do que antes. Contextualizou demais e desenvolveu de menos. Mas tudo isso muda no segundo episódio. E, gente, eu confesso que eu não entendo essa coisa de proteger da verdade. O mundo acabou. Ellie tem maturidade para matar infectados, mas você esconde o porquê mentiu? Eu não aceito bem essas coisas não. E eu não vou comparar com o jogo aqui a série, porque eu não joguei. Então eu vou falar somente pela série. Mas quem jogou torceu para que não se repetisse o destino devastador de Joel. Eu, pelo menos, gosto da audácia de que nenhum personagem está a salvo se isso impactar no rumo da história. Então já vem o choque. Joel e Dina resgatam Abby de um ataque de infectados sem saber quem ela é. Ela os leva até o esconderijo onde estão seus aliados. E uma horda de infectados saiu das montanhas geladas e segue rumo a Jackson. E o que eu mais gosto nessas produções de fim do mundo é como os sobreviventes se preparam para o caos. Foi uma sequência bem intensa do ataque da comunidade tentando sobreviver, com seus planos de guerra já pré-determinados. E enquanto isso, Abby revela que sabia exatamente quem Joel era. E enquanto ela espanca Joel em um ataque de fúria completa, ela revela que seu pai era um médico Firefly que estava prestes a operar Ellie. Esse era meu pai, ela revela para Joel. E eu acho que você percebeu. As enfermeiras disseram que você mal olhou para ele quando puxou o gatilho. E você pensa o quanto de raiva uma pessoa deve ter guardada dentro de si para matar alguém na porrada. E o assassina brutalmente com um golpe de taco de golfe quebrado no pescoço, bem diante de Ellie. A cena é forte, polêmica e marca o tom da temporada. Ellie é consumida pelo luto e jura vingança. Mas a minha vontade era gritar pra ela: tarde demais, garota, tarde demais. Aquele clichê da vida real de que só se dá valor quando perde. Mas a gente sabe que em The Last of Us, vingança nunca vem sozinha. Ela sempre traz o pior. Abby sente sua missão cumprida, sua vingança foi completada com sucesso,
Mas como violência sempre gera mais violência, agora é a vez de Ellie esperar por sua revanche. Com a saída brutal de Joel, o palco tá montado para uma nova história. E Ellie agora assume o protagonismo total. Abby carregou uma vingança profundamente pessoal, movida por motivos claros, ainda que devastadores. E suas ações impactaram não apenas Joel, mas todos ao redor. O que ajuda a gente a compreender, ou pelo menos tentar entender, a complexidade das suas escolhas. É o início de uma zona cinzenta moral, onde ninguém vai sair ileso. E o trauma que Ellie sofreu se transforma em combustível para sua jornada. E sua sede de justiça, ou melhor, vingança, passa a guiar cada passo. Como já é possível perceber na prévia do terceiro episódio, ela se une a Dina em uma busca implacável por respostas, determinada a rastrear todos os envolvidos na morte de Joel. A temporada 2 promete testar todos os nossos limites. Quem é o vilão? Quem é o mocinho? E existe redenção nesse mundo em ruínas? Só com 2 episódios, The Last of Us já provou que não tá aqui pra brincar. E se você achou pesado, mal começou. E já deixa aqui nos comentários de quem você vai ficar do lado nesse embate. Ellie ou Abby? E se gosta de séries envolvendo comunidades no modo sobrevivência, claro que não pode deixar de assistir o From.